Olá, bem-vindo ao seu curso 1 de Euclides, que vai falar sobre a proposição 1 a 6 de Euclides, comparando ao signo arqueológico. Gauss é a lei que estabelece a relação entre o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada com a carga elétrica que existe dentro do volume limitado por essa superfície. E ele trabalha numa condição de perspectiva tridimensional, de um campo tridimensional fechado, certo? Então vamos analisar esse campo tridimensional fechado. Ele está aqui, ó, na terça parte. Esse então é o campo tridimensional fechado. E que extrapolando aqui e que aumentando essa energia, esse volume ou não, nós temos então uma determinada expressão sobre esse fluxo agora do sistema que eu vou estar apresentando, tá? Então, olha só as expressões do campo, ok? Aqui é um campo onde a energia extrapola, criando um segundo anel. E aqui é um campo onde essa energia nunca extrapola, se mantendo dentro do corpo de forma retroalimentativa, tá? Seria essa a ideia. Mas calma que eu vou explicar da melhor forma possível aí para que vocês, expertises, melhorem essas perspectivas e condições para o mundo. Então, voltando a Gauss, nessa condição já de entendimento rápido da coisa, o que ele estudava, o fluxo de campo elétrico é uma grandeza escalar e pode ser considerado como uma medida do número de linhas de campo que atravessam a superfície. Então notem que aqui, nesse tipo de expressão, a linha de campo atravessou a superfície e gerou um novo campo. Ou a linha de campo não atravessou a superfície nessa condição infinitesimal escalar e se manteve nela mesma e de forma equilibrada. Vamos então à condição de leitura escalar do padrão do signo arqueológico compreendido na antiguidade. Na aula anterior, você que assistiu à aula anterior, lembra que nós temos dois sistemas sobrepostos na relação de arcos 5, 6, 5 e na relação 5, 4, 5. Então lembra que 5 dividido por 6 é 0,83 e que 0,83 ele extrapola o campo tridimensional ou os três pulsos do sistema exatamente aqui, ó, que é 75 mais 8. Isso quer dizer o quê? Que então a energia ela extrapolou, ela ultrapassou o seu limite. Por que o limite? Lembra aqui no signo arqueológico que a circunferência 7 na coordenada leitura órfica não pitagórica é o limite? Lembra que o limite está aqui, ó, nessa circunferência 7 na expressão do signo na leitura pitagórica órfica, não mística? Lembra que está aqui, ó? Então 7 é o limite. Conforme a Bíblia, 70 vezes 7, tudo tem um limite na vida. É isso que a Bíblia quer dizer. O pecado, os erros do homem também têm um limite. Por isso ele vem a se matar por si mesmo. Se ele não seguir a verdade, e nada mais que a verdade, construindo um povo, uma sociedade, tá bom? Seria essa a ideia. E por isso que Apocalipse se torna métrico também. Mas lembrando que o universo é vivo. Tá? O universo também se manifesta e até esse signo arqueológico prova no tempo e espaço o porquê nós temos premonições, o porquê tem-se revelações,
mas que é um outro assunto. No meu postulado de Alice, em a obra Conte a eles, Alice, os 5 axiomas euclidianos, brincando com o tempo e espaço, eu procuro demonstrar essa relação de elo, tá? Entre o presente, o passado e o futuro. Mas vamos lá. Então 7 é o limite. Ora, se 7 é o limite, olha aqui, ó. Aqui tá 7. Aqui tá 7. 7 está exatamente aqui. Então aqui é o limite do sistema, é isso que ele está falando. O próprio signo arqueológico traz esse verbo. Ultrapassou 7 para 75, está no limite do limite. E 83 ultrapassou a sua borda. Agora, nessa representação, se ele ultrapassou a borda, ele está aqui agora, criando um segundo anel da coisa. E escalar no infinitesimal da coisa, certo? Então agora a gente vai entender Gauss lendo esse objeto para trazer a vocês as suas leis. Vamos lá então. O que nós temos aqui então na condição de Gauss? Convenciona-se que se há mais linhas de campo saindo da superfície do que entrando, o fluxo do campo elétrico através da superfície é positivo, e se há mais linhas de campo entrando na superfície do que saindo da mesma, é negativo. Então, na verdade, a condição de positivo e negativo de Gauss, a gente tem aqui agora 2 tipos de movimento, tá? Vamos relembrar de novo no objeto signo arqueológico, que é importante. Lembra aqui na leitura da Arca de Noé? Olha o movimento aqui. Aumentou, quantificou, positivo, o campo abriu, o campo fechou. Que é a proposição 18 de Euclides, tá? O campo abriu, o campo fechou. Então de 0 foi para 50, de 50 voltou para 0, ou 51. E o 51 é a condição de extrapolar, que a gente vai estar mostrando aí. O que então isso quer dizer? Nessa condição de linha aqui do signo arqueológico, o que nós temos aqui? Ó? Esse é o movimento então de Gauss analisando este movimento sobre o signo que é arqueológico. Se 5 ele desce, ele entra para 0, ele então negativa, tá? Ou se anula, porque 5, se o 5 vem para cá, desse lado da leitura euclidiana, e o seu espelho 5 vem para cá, é 5 menos 5, 0. Agora, se o 5 abre e o outro 5 abre, é 5 mais 5, 10. Né? Então ele se anula para 0, como ele cria um corpo de valor 10 e que tem na sua representação a mesma condição de valor 1, tá? É um corpo preenchido. E extrapolou, ele vai criar um segundo anel, como a gente vai mostrar na leitura. Isso é importante na perceptiva. Então essa é a primeira análise da coisa, ok? Entendendo esse pulso 1,0 e 0,1 da corda 5,5 da linha horizontal do sistema. Lembrando que esse valor 5 ele pode variar com base na linha exponenciada 64 da coisa. Porque lembra, aqui é mais 1, aqui é menos 1. Então se eu coloco 5 menos 1, eu tenho 4. E se aqui se mantém 5, eu tenho então um tipo diferente de modelo de corpo, tá? Se for 5 e 3, eu tenho um outro tipo de modelo de corpo. Se for 3 e 1, eu tenho um outro tipo de modelo de corpo. Se for 6 agora e 5, eu extrapolei aqui, ó, eu tenho um outro tipo de modelo de corpo, tá? E essa é a quantificação infinitesimal da condição de energia, e como a gente vai ver na condição perpendicular de leitura, conforme Gauss analisava, tá? Isso é super importante entender. Veja que quem exponencia essa base de pulso 1001 é a vara de Araão, nascida no 6º dia, de valor 6,4 do sistema na leitura da coisa. Então, entendendo esse movimento, além disso é importante observar o fato de que o número de linhas de campo que entra na superfície é igual ao número de linhas de campo que sai da superfície. Então, o fluxo de campo elétrico através da superfície é nulo. Então, é o que a gente expressou de forma bem simples aqui. Se o número é igual na sua entrada e o número é igual na sua saída, ele é nulo, né? Ele é uma linha contínua, 5 por 5. Ele é uma circunferência, ele é um campo, ele não tem movimento, na verdade. Se ele é 5 por 5, na balança, ele é isso aqui. Ele não tem oscilação. Agora, se ele é 5 por 4, na balança, ele vai ser, vamos supor, tá? 5 por 6, vai. Ele vai ser isso aqui, ele vai ter uma oscilação.
ele já vai ter uma assimetria e um movimento diferenciado do campo, entende? Então, essa massa, que é até uma manifestação do campo eletromagnético, ele é assim, né? Ó, é uma massa, ele é assim, daqui a pouco ele pode estar menor, ele pode estar mais aqui e menos aqui, entende? Ele pode estar num campo mais fixo e tal. Então, quando a gente entende isso, a gente controla esse tipo de energia, entende? A gente cria ela como a gente quer, entendendo essa base de análise da coisa, que isso é super importante para a tecnologia, né, e para o uso da tecnologia e tudo mais. Bom, então vamos à lei de Gauss, tá? Vamos à lei de Gauss. Então, para obter o fluxo de campo elétrico E através de uma superfície fechada em que E é não uniforme, é preciso dividi-la em elementos de área infinitesimal dA. Define-se então um vetor, né, cujo módulo é dA e a direção é perpendicular. Então, Gauss, na verdade, ele estava analisando o objeto arqueológico, simples assim, tá? A condição perpendicular da leitura está aqui, ó, no valor 6/5 do arco. E é aqui que a gente vai tirar o sistema escalar de Gauss. Olha aqui o perpendicular, aqui o 90 graus. Lembrando que é 6 que vai exponenciar, lembra? Ele vai exponenciar ou não esse campo agora na condição de raio 5 da coisa, tá? Ele vai aumentar ou diminuir. Então ele vai criar uma onda menor ou uma onda maior, uma onda oscilatória, e vai criar o fenômeno, o tipo de fenômeno que se quer nessa condição de manuseio. Então, esse valor 6, ele exponencia ad infinito, ele tem relação com o volume e é a expressão 1000 milhares milhões das chaves de Daniel lendo esse objeto arqueológico. Por quê, gente? Olha aqui. Milhares, aumentou o volume, ó, milhões, infinitesimal. Eu estou aumentando o corpo ou diminuindo. Lembrando que tudo tem um limite. E se você extrapola o limite, explode, prejudica e tudo mais, tá? Depende. Assim, essa leitura está em todo tipo de fenômeno. Se eu considerar essa mesma leitura no corpo humano, eu tenho um corpo, comi demais, mas o meu corpo tem um limite. O comer demais do meu corpo determinado, ele explode. Sendo o eletromagnetismo um corpo, tá? Um fenômeno, ele não é Deus, ele é um corpo. Então eu uso uma X força, uma Y força, uma X força, chega uma hora que é prejudicial ao meio. Então o universo, ele tem, na verdade, que é esse signo arqueológico explica, uma relação de campo, de fluxo de controle, de pulso do coração de Descartes, que ele então se mantém singular nele mesmo, ele não explode. Exatamente por causa do fluxo de controle da coisa, do sistema. Ele troca energia com outro campo, que a gente chama de universo 60, que é um valor que é 100% maior que a velocidade da luz. Né? Se a luz é 300, aqui seria 600, entende? Então ele troca energia com esse campo, né, numa retroalimentação, mantendo o nosso universo aqui, seria essa leitura. Então a condição perpendicular da leitura, ela está aqui, tá vendo? E a condição de linhas agora, mais ou menos linhas, ela está nessa perceptiva aqui da coisa. Perceba aqui que importante. Tenta entender, são várias perspectivas de leitura. É como a gente observar um objeto tridimensional. É isso que esse estrelo de Jó, ele traz no verbo como compreensão, que é o próprio signo arqueológico, a estrela hitita de 8 pontas, a tal flor de lótus alegórica de 8 pétalas e tudo mais corrompido na arqueologia dos fatos, tá? O problema do mito, na verdade, da coisa, tá bom? Olha a leitura desse objeto tridimensional, tá? Nós temos aqui metade de um ovo e aqui nós temos um sistema plano ou uma circunferência. Então, assim, dependendo de onde você está lendo, né, o objeto. Porque essa é a condição do espaço de Hilbert. Eu estou vendo uma parte do objeto que é tridimensional no nosso mundo do sensível, que é a nossa realidade. E é chamada de mundo do sensível porque sem o padrão da matema, nós não compreendemos e que é a taxonomia sistêmica, nós não compreendemos o seu todo, né, por assim dizer, o mais profundo dele, aquilo que nós não enxergamos, mas está lá, por assim dizer, tá? Então isso é super importante. Então esse é o espaço de Hilbert, por isso que ele tem que ser elevado ao quadrado, entende? Porque a gente está vendo só uma parte do objeto.
A outra parte do objeto está aqui, ó. A outra parte aqui. A outra parte aqui. Onde isso é importante também na condição de espaço de Hilbert, porque a gente entende que a incerteza de Heisberg não pode ser um paradigma. Ela é utilizada, mas não é um paradigma. Nem dá para ser um paradigma. Mas isso a gente não vai estar debatendo aqui, tá? Compreendendo então, vamos voltar ao objeto aqui. Então a gente tem dois tipos de leitura. É a mesma leitura, só que numa outra perspectiva, tá? Veja que aqui nós ganhamos raios, então tá aumentando o volume, ó, e raios infinitesimais nessa condição de onda aqui, ó, criando as variações de ondas e frequências, tá? E veja que aqui nós também ganhamos raios, criando uma condição de volume mais estática, porque o volume ele vai estar aqui, ó, nessa relação da flor, da rosa, por assim dizer. E em que sentido, ó? Isso aqui é infinitesimal, ó. Quanto mais raio eu coloco, mais gordinho vai ficando essa flor, ó. Ela vai ficando com um padrão mais preenchido. Só essa mesma leitura aqui, ela tá aqui, tá vendo, ó? Criando um corpo. Então o limite dos raios são 8, né? O sistema do equilíbrio dos raios aqui está nesse sistema aqui do signo arqueológico, sobre o valor de 8 raios, tá? Onde nós compreendemos que nós temos então o limite 7, tá? Que está no sistema tridimensional da coisa. E que o que ultrapassa de 7 é então agora uma curva dentro do próprio corpo, e assim vai. É toda uma leitura metafísica da coisa. Então, voltando a Gauss, define-se então um vetor dA, cujo a direção é perpendicular ao elemento da área e o sentido é adotado como sentido da normal ao elemento infinitesimal. Vamos voltar lá no objeto de novo. Então, onde está essa perpendicular? Está aqui, ó, no 65, tá? E o 6 é infinitesimal, criando então esse corpo, ó, que vai se preenchendo, tá? Ó, raios infinitesimais, está se preenchendo. Ele está aumentando o volume dele de raios aqui, ó, tá? De forma infinitesimal, tá? E ele está tomando uma forma diferente, tá vendo? Que aquela florzinha básica, né, simples, ela se torna mais complexa aqui nessa leitura, tá? Então isso aqui também tem uma relação com a condição de crescimento dos fenômenos no nosso universo, né, da semente a uma flor, conforme os pulsos de Fibonacci, por assim dizer, tá bom? Então essa é uma expressão agora de leitura também do nosso universo. Tá entendendo essa condição de leitura? A gente então tem a definição de um produto escalar. A gente precisa descobrir esse produto escalar de Gauss. E a gente precisa descobrir no campo, no signo arqueológico, esse produto escalar. Lembra que eu falei na aula anterior 5 por 6, 5 dividido por 6, que 5 dividido por 6, vamos lá agora na escala. 5 dividido por 6 é aqui, ó, 83, 0,83 do sistema. E com base nessa representação, então a gente tomou como ideia, né, não ideia fantasmagórica, mas como resgatou como base esse 5 dividido por 6, ao contrário de 6 dividido por 5, no pulso do sistema. Por quê? Porque 83 está aqui, ó, que é 75 do tridimensional, que são os 3 pulsos, mais 8, tá? Na leitura do campo. Então veja que é bem complexa essa leitura já, gente, do signo arqueológico, mas eu estou expressando para vocês verem como é importante vocês estarem realmente adquirindo o curso de Euclides, ou quem já adquiriu, parabéns por você estar aqui no nosso curso, porque essa aula aqui, que eu vou estar liberando para o público, ela vai fazer parte do curso também, tá? Então eu estou fazendo ela para que vejam a importância de se participar realmente desse curso, tá bom? Então olha o sistema escalar aqui. Então a gente descobriu um sistema escalar, não é 5 por 6? Vamos olhar o signo arqueológico. 5 por 6 é o arco, ó. E aqui, ó, nós temos um novo arco 4 por 5. Mas eu vou considerar o arco de Arquimedes 4 por 3. Que tem relação com o teorema de Pitágoras e a área, que ele ultrapassa essa relação inferior do sistema com a relação superior do sistema aqui. Veja bem, eu poderia criar um padrão de leitura, ao contrário de usando 5 dividido por 6 e 4 dividido por 5, né, em separado aqui. Mas no caso, para ler Gauss, eu vou usar esse padrão de leitura do signo. Aí os expertises melhorem essa condição. 5 dividido por 6 e essa
raio de 4,3, que é a expressão da hipotenusa na leitura do Teorema de Pitágoras da escola pitagórica do valor 3, 4, 5 inicial, sendo 5 a representação da hipotenusa que forma aqui, ó, no raio, tá bem aqui. Então vamos voltar ao sistema escalar. Então se eu tenho 5 por 6 que eu descobri em 83, e aqui eu provo por que eu vou estar usando, gente, o 3 por 4 de Arquimedes. Eu então, percebendo que 5 dividido por 6 é 83, eu percebo que do Teorema de Pitágoras, dos valores 3, 4, 5 de Pitágoras, 3 dividido por 4 é o tal 75, certo? Do campo. Então isso quer dizer que eu estou no caminho reto, ó, porque eu tenho 83 aqui e 75 aqui. Pronto, então é aqui que eu vou fazer o sistema escalar da coisa. É por isso que foi escolhido essa base. O que eu percebo aqui também? Eu percebo um padrão, que 3 para 5 é 2, 3, 4, 5, são 2 pulsos. E 4 para 6 são 2 pulsos. Olha a vara de Araão aqui, a vara principal do sistema 64. Ou 4, 6, tanto faz. Que essa é a leitura do signo, ela é espelhada, né? Sempre, se eu tenho 4, 6, é 4, 6 ou 64. E que tem relação com o colorário 1 de Sir Isaac Newton no paralelogramo. Porque é o 64, 4, 6 que muda no paralelogramo. Vamos lá de novo, que é importante, eu tenho que expressar essas condições. Aqui no signo arqueológico, eu posso inverter e sobrepor ele em si mesmo. Perceba que se eu inverter o signo arqueológico sobre ele mesmo, se eu trazer o 6, se eu pegar o 6 e colocar no 4, e pegar o 4 e colocar no 6 sobre ele mesmo, o 6 e o 4 se modificam, mas não o 5, 5. 5 e 5 na corda se mantém sempre o mesmo. Se eu virar o objeto, então aqui fica 64, aqui fica 46. Aqui fica um valor mais forte, aqui menos forte. Então a gente tem de novo aquela condição de ideia de mais um, menos um. Mais e menos e mais no movimento. Tá? Numa linha contínua, 5, 5, ela não se modifica. Então essa leitura é importante. Então por isso que o 64, na condição de leitura do signo arqueológico, é super importante porque ele indica assimetrias e a exponenciação de qualquer fenômeno, tá? Então o sistema escalar está aqui. Então seguindo de 2 em 2 pulsos nessa escala, ok? E seguindo de 2 em 2 pulsos nessa escala, eu tenho 3, 5, 7, 9, 11 num padrão. E 4, 6, 8 e tal. E dividindo então 3 por 4, 5 por 6, 7 por 8, eu tenho então os seus produtos e resultados. Perceba que infinitamente, seguindo o mesmo padrão, aqui ó, 11 dividido por 12, 101 dividido por 102, a gente tem agora uma escala de Zenão, porque a gente nunca alcança o valor 1 da coisa. A gente sempre está em 0,99 da coisa, na representação escalar, infinitamente. Então, qual é a expressão 0,99 da coisa? Tá, ó, aqui tá 2.999 dividido por 3.000, que seria aqui, ó, nessa escala aqui, 9 por 10, seguindo o mesmo padrão. O que é então 0 e mesmo 101 por 102, tá vendo? Mesmo se fosse aqui, ó, 3.001 dividido por 3.002, ó, 0,999999 eternamente. Então, o que a gente tem aqui, ó, que bonitinho? Vamos expressar agora, no nosso sistema Pegman da coisa, que é o próprio signo arqueológico, 0,99, ó. Veja que nós temos aqui, ó, sempre, não é uma falha, mas é um espaço do corpo de qualquer fenômeno universal que recebe ou emana energia. O universo quântico tem esse espaço. Na sobreposição espacial entre um quantum e outro, nós temos sempre uma sobra espacial do sistema entre um fenômeno e outro. Vamos analisar de uma forma mais interessante. Se esse ponto em branco aqui é o quantum, que ele é menor que o universo quântico da coisa, esse quantum aqui, ele está dentro desse espaço quântico negro infinito. Tá vendo? Quase infinito, enorme para ele, até encontrar um outro fenômeno equivalente dentro desse universo, né? Então é uma relação simultânea espacial e ao mesmo tempo em separado, né? Eu sou essa daqui que está aqui em branquinho e eu tenho o meu limite fenomênico dentro de um espaço onde pode existir outras pessoas como eu dentro desse espaço, tá?
Bom, se agora nós analisarmos o fenômeno corpo, qualquer fenômeno corpo, todo fenômeno corpo ele tem essa troca em fluxo de controle com o espaço em si, né? O meu corpo ele tem um limite, mas ele tem uma troca de energia com o meu espaço, onde eu estou, e ao mesmo tempo ele precisa receber energia. Como? Perceba que no nosso corpo, entre a boca e o sistema digestivo, nós temos aquilo que chamamos de luz, que é um cano, um halo, um fluxo de controle. Então nós comemos coisas do mundo externo que está aqui, nós comemos para o nosso corpo e ao mesmo tempo toda essa comida que eu coloco dentro do meu corpo, ela gera energia e é jogada uma parte dessa energia para fora, gasta pelo corpo e lançada no suor, no aquecimento da derme, uma parte dessa energia. É um fluxo de controle do fenômeno. E todos os fenômenos universais, até uma pedra na sua condição Demócrito atômica, vai ter então a necessidade desse sempre fluxo de controle da coisa.